Temos o imenso prazer de estar novamente aqui na Casa Balaio das Artes e também no programa Conexão Caxiense pela Rádio Ativa 98.7 FM de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e com a presença do Luiz Henriques. Muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui conversando com a gente. Obrigado, querido. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra poder estar junto com vocês, colaborando nesse podcast. É isso aí. Obrigado, viu? Carioca, nascido e criado em Del Castilho, não é isso? Pisciano, exato, do dia 10 de março. Me fala um pouquinho sobre a tua pessoa e daqui a pouco a gente vai falar sobre o importante trabalho que você desenvolve com moda, né? Exatamente. Estilista, especialmente voltado para a questão afro, né? Para a ancestralidade, para essa matriz, né? Matriz e motriz, né? Do Brasil, que sem dúvida nenhuma que é a raça negra, né? Que são os negros desse país. Mas Luiz Henriques, me fala um pouquinho de você, cara. Então vamos lá. Vamos lá, conta aí pra nós. Luiz Henriques, dos 20 aos 30 anos, foi cabeleireiro, basicamente trabalhando com cabelos étnicos, com cabelos afros. E isso ainda não era, né, comum, não é? Não era comum. Eu trabalhei num salão, um dos salões que eu trabalhei mais tempo com esta área. Sim. Foi na Mangueira, um salão de permanente afro, onde já se valorizava o crespo e o cacheado. Sem dúvida. Depois disso eu trabalhei em outros salões, mas aí naquela violência capilar, de alisamento e fazendo um trabalho inverso do que eu fazia no anterior. Sim. E eu digo uma questão de violência porque existe a questão da química, né? Além que é agressiva demais, além, né? De ser agressiva demais, a própria química, existe também a questão do excesso de calor que você usa para poder fazer essa transformação na fibra capilar. Aí, depois disso, Luiz Henrique encheu o saco, falou que não tinha mais paciência. Não dava mais, Não dava numa mais. linguagem de hoje já deu, né? Exato. Essa parte, essa tua atuação, essa área de trabalho que você tinha, né? E aí você partiu para que ramo? E aí a gente, só que entra o só que não, né? Porque sim, eu tenho pessoas até hoje que me buscam... Ainda para o cabelo afro? Para a questão do cabelo. Uhum. Não são só cabelos afros, mas são pessoas que requerem um determinado cuidado. Porque no passar dos anos eu desenvolvi uma técnica para trabalhar com pacientes, com clientes com Alzheimer, sim, e tal, clientes que requerem mais cuidados. Sim, e aí, sim, uma atenção bem especial, né? Ainda tenho alguns desses clientes comigo. E são remanescentes, quer dizer, são daquele período? São daquele período. Daquele período, remanescentes. Que bacana isso, né? E aí... Isso mostra também esse critério, não só o critério da tua competência, do teu trabalho, mas da empatia, né, Luiz? Né? Porque isso permanece, esse encontro, né? Essa sim, ligação, essa empatia entre o profissional, o cabeleireiro, né? E o cliente, né? Exato. E aí, depois disso, o Luiz faz vestibular. Ainda era vestibular, não tínhamos Enem, sim, para serviço social. Eu também sou da área da época do vestibular. Para serviço social. Sim. Entro com uma ONG que tinha, essa ONG até acabou, uma ONG que tinha ali na Grota, em Ramos, sim, no Complexo do Alemão, que dava bolsas para Suão em Bom Sucesso. Então eu fiz 2 períodos de serviço social. A ONG quebra, eu perco a bolsa. Nossa. E aí, anos depois, perdi a faculdade, óbvio. Sim, não pôde concluir, não pude concluir. Anos depois, eu sou chamada por uma amiga minha de curso que estava fazendo os períodos finais para dar uma palestra sobre intolerância religiosa dentro do curso de serviço social. Fui, dei a palestra, a professora vira para mim e fala assim: você foi aluno daqui? Falei, fui. E por que não volta? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade. A mensalidade, né? Mas se você me oferecer uma bolsa, com certeza eu volto. Ela, cara, você está se perdendo.
Porque eu fiz extremamente desenhado, né, para poder fazer essa palestra. Sim, sim. E foi bem minucioso, bem né? minucioso, e uma das coisas que eu pego bem para mostrar a questão do racismo religioso é a imagem de Thor, o deus nórdico do trovão, Sim. e a imagem de Xangô, um deus iorubá, né? Iorubá, as terras iorubás é ali onde a Iorubalândia é onde fica a Nigéria. Sim. E alguns outros países que falam esse idioma. E Xangô é uma entidade do trovão também, um ancestral do E você trovão. faz esse paralelo, Exato. né? Você traz Por que isso... que um é demonizado Exatamente. e o outro vira personagem e super-herói de uma revista Marvel? Exato. Né? Sendo Se que, torna um ícone, né? sendo que, se a gente for parar para estudar a questão da religiosidade, Thor, o deus nórdico, aceitava sacrifícios de virgem. De meninas virgens. Sim. Xangô, no máximo a gente está falando de cabritos e galinhas que vão ser sacralizados e servidos como alimento para a festa. Entendo. Então a gente está falando de coisas extremamente opostas e demonizando quem não deve ser demonizado. Aí depois disso... Os muitos equívocos da história, né? Exato. Ou da história que nos contaram, né? O que colocaram em livros, né? Os muitos erros, né? Exatamente. Distorções, né? As muitas Exatamente. distorções se colocadas sob um outro aspecto, né? Eu prefiro dizer que são distorções, Distorções, né? do que equívocos. Porque equívocos, com todo esse tempo que já passou, já deu tempo para ser elucidado. Sim. E você vê que perpetua. E aí o Luiz cansa e vai trabalhar como produtor cultural, até que ele decide fazer o curso de produção cultural para tirar diploma, porque eu já exercia a função. Sim, você já tinha a parte prática, né? Da Você coisa, já estava fazendo, né? precisava Agora precisa formalizar essa da questão, formalização. né? Aí fiz na FATEC de Nilópolis. Extinta FATEC de Nilópolis. Morando em Del Castilho? Não, Não. nessa época eu morava na Taquara, Tá, Jacarepaguá. Jacarepaguá. E eu morava dentro de uma casa de candomblé na Taquara com meu Sim. pai de santo. E aí era muito engraçado porque toda vez que eu tinha que fazer, que eu ia pro curso, a minha avó de santo virava para mim, me chamava e perguntava assim: Luiz, meu neto, você tem o da passagem e o da merenda? E ela tinha um carinho, e ela tem um carinho comigo até hoje. Cuidado, né? Um cuidado, uma proteção, literalmente de vó. É isso aí. E aí eu fiz esse curso de produtor cultural. Fazer só um adendo, né? Que você sabe que neto, né? Nesse caso, você fazendo referência à avó, né? Neto é filho com açúcar, né? Pois é, e eu ainda sou Então o caçula, né? Pois é, então você tinha todo esse cuidado, esse carinho. Você era filho com açúcar. Mas volta Pois lá. é, voltando à questão, eu começo a exercer minha função de produtor. Faço algumas coisas bem significativas. Trabalhei com Rodrigo França na Diverso, e aí a gente faz Oboró, Sim. o espetáculo Oboró, Masculinidades Negras, Um marco, né? aonde na primeira temporada no Firjan eu não estava como produtor, eu estava como contra-regra. Foi a minha primeira vez como contra-regra. Primeira experiência ali. Minha primeira experiência. Que Perdi minha virgindade. Que responsa, hein? Perdi minha virgindade de contra-regragem ali. Aí eu trabalhei com o Rodrigo, com o Fábio França, né, os irmãos. Sim, sim. Aí nisso a gente parte para, enquanto o Oboró está acontecendo, a gente estava fazendo a pré-produção de Amor como Revolução. Então, de noite eu estava no Firjan, de dia eu estava no Carlos Gomes. Sim. A pré-produção Na desse pré-produção outro desse outro espetáculo, né? espetáculo. Com o Henrique Vieira, que o pastor Henrique Vieira, que Sim, hoje é deputado federal. Numa produção de Lázaro. Com a produção de Lázaro Ramos, texto do Henrique, produtora
diretora corporal Tati Tiburcio, era uma galera de Sim, peso. Sim, eu ia dizer exatamente isso, de peso mesmo, né? E aí eu estreio o espetáculo dentro do Carlos Gomes, mantendo a produção na segunda temporada Sim. de Oboró. E aí eu passo para produtor e deixo de ser contra-regra de Oboró. E fico atuando nas duas peças. Pontas ali, né? Como eu não gosto de pouca coisa, eu me junto com o pessoal da companhia de afeto e vou pro Poeirinha com um antissolo que mal acompanhado, que era a junção de 2 solos, com o Saulo e com a... Ai, vou ser péssimo agora porque eu não vou... Larissa. Com o Saulo e com a Larissa. Rapaz... E aí, fiquei com os 3 espetáculos. Eu quero saber se nesse período você dormia, você comia, como é que era isso? Porque isso deve ter sido uma loucura também de para lá, para cá e resolvendo pepino. Exatamente. Né? Porque especialmente produção, de um modo geral, é resolver os pepinos que aparecem, né? Para você ter uma ideia, eu entrei num ciclo de ansiedade tão grande que às vezes às 3 horas da manhã eu gritava batendo na cama assim, estou atrasado. Aí sentava na cama assustado, aí parava, olhava o relógio, não, ainda tenho X tempo para dormir. Dormia um pouco e saía correndo. Você vê como é que é esse ritmo, né? Como é que Louco. isso na cabeça da gente e no corpo, né? Sim. Quer dizer, como é que isso tudo está acontecendo, né? E tendo que dar conta dessas muitas atividades, né? De um modo geral, a produção cultural está muito assim, né? E aí durante esse período, não satisfeito, porque aí eu passo a batuta de Oboró para uma outra pessoa, porque eu já começo a ensaiar, ajudar na pré-produção de Capiroto, que foi do Rodrigo França também. Sim. E abaixo. O Rodrigo tem uma produção muito vasta, né? Muito ampla, né? Atualmente está com Hamlet, né? Aqui no SESI da Santa Luzia. Ele estava com Hamlet, estava com meu amigo Branco e estava com mais uma outra peça. Eu também, é um negócio e estava assim... com Angu, que também é dele. Eu assisti Angu também. Angu eu não assisti. Eu assisti Angu, excelente, e eu quero assistir Hamlet, que está aqui. Inclusive eu estou devendo assistir Angu, que é que o Joãozinho Mabial está no palco e é um amigo queridíssimo. Próximo, né? Pois é, vale a pena assistir, a peça é excelente. Mas voltando lá. Aí você não satisfeito, né? Você me arrumou mais um negócio para continuar acordando às 3 da manhã. Conta agora, o que mais? Aí a gente vai falar da marca, né? Sim. Porque aí, durante esse período, a gente tem o período pandêmico. Sim. E antes do período... Começando no mês de aniversário, março de 20, exatamente. Né? Que foi muito engraçado, porque... E a base estreia numa quinta-feira. No dia que a base estreou, com essa corrida toda, eu tinha ficado com uma gripe muito forte. Sim. Aí eu não pude ir para pré-estreia. Fábio me cobriu. Eu fui pro sábado. Eu fui no sábado. Quando eu chego no sábado... fui na sexta. Quando eu chego na sexta-feira, o teatro recebe a comunicação que ia fechar tudo. Não abri. Que coisa. E aí eu período terrível, né? Exato. E aí eu tinha pego todo o dinheiro que eu tinha juntado, investido, para investir numa peça de teatro que eu estava escrevendo junto com alguns amigos, que era sobre a visão da criação do mundo sendo contada pelas deusas iorubanas. Seria uma visão da criação do mundo feminina. Sim. Tínhamos feito ensaio fotográfico, visto figurino, tudo. Investi. Estava bem encaminhado. Muito bem encaminhado. E assim, muita coisa já estava acontecendo e eu tinha da onde tirar, porque eu tinha mais 2 peças acontecendo. Sim. E aí eu raspei o caixa, fecha tudo. Rapaz.
eu ligo... O renascimento, né? Porque, e agora? E agora? Não, e sem entender, porque especialmente naquele início, lá para março de 20, enfim, ao longo de todo aquele ano, até a gente entender o que estava acontecendo no mundo, né? Começando na Itália, com aquelas mortes todas, e pensando, e vai chegar aqui, fecha tudo, e você pode ser contaminado com o saco plástico do mercado, com a chave, com o pneu. O que está havendo? Que loucura é essa, né? E ficção científica, né? Eu acredito que... Ficção científica, um negócio doido, né? Eu acredito que muita gente tenha se infectado aqui e tenha ido. Sim, sim. E na questão não... Acabou transmitindo, não, né? E não tenha se entendido, porque a gente tem que lembrar o seguinte. Março foi pós-carnaval. Sim. A gente teve muito turista aqui. Sim. Como, né, normalmente acontece, né? E aí você... Tem um contato, um convívio muito grande, né? E aí eu ligo isso em março, abril, maio, eu ligo pro seu Roberto, pro meu zelador, pro meu pai de santo, e falo pra ele: pai, deu ruim. Pra não usar o termo que eu falei com ele, né? Vamos falar, deu ruim. Sim. Raspei o tacho. Passou a legenda do termo. Raspei o tacho e... O que eu vou fazer agora? Me lembro como se fosse hoje. Meu filho, pega o Uber. Falei, você não entendeu? Eu raspei o tacho. Ele, pega o Uber, eu pago aqui, criatura. E vem pra cá agora. Fui. Peguei um Uber em Del Castilho, fui pra Taquara, na rua Iriquitiá 548, onde era a casa de Candomblé. E seu Roberto de Lissá vira pra mim e fala assim: você tá nervoso por quê? Contei pra ele, você está nervoso por quê? Uma vez você disse pra mim que estava pensando em fazer bolsas. Você chegou a fazer umas bolsas vendo vídeos no YouTube. Então tá aqui. Uma máquina zigue-zague, 2 bolsas de retalho, vai fazer bolsa de tecido. Eu olhei pra cara dele, ri. Não entendeu nada, né? Para aquele momento. Exato. Você vivendo um turbilhão, né? E agora? Teatro, produção, figurino, uma série de coisas. Eu acho que o ser humano, nós seres humanos, somos muito acostumados a fórmulas mágicas. A gente acha que a vida é um pacote de miojo, né? Abre 3 minutinhos e está pronto. É instantâneo, né? E não é. E ele, dentro da sabedoria e da mesma forma da ignorância dele, ele me ofereceu o que ele tinha para que eu pudesse crescer. Ele estava te apontando um caminho, né? Exato. Um caminho do qual ele sabia que você tinha, digamos assim, também vocação, né? Que você também tinha condições de realizar. E aí eu começo a assistir vídeos no YouTube e me aprimorando nessa questão das bolsas. Aí eu me lembro que eu falei pra ele: tá ruim, ainda tá fraco, tá acontecendo, mas tá devagar, tá ruim, tá fraco. Aí ele: calma, por que você não faz máscara? As pessoas estão usando máscara. Sim. Não quero. Aí meu lado... Pisciano? Não vou dizer pisciano, é um lado do meu cunho político. Não quero ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Sim. Meu lado anticapitalista. Ele vira pra mim e fala assim: você não está ganhando dinheiro com a desgraça dos outros, criatura, você está ganhando dinheiro com a saúde dos outros. Porque a partir do momento que as pessoas usam máscaras, elas não se contaminam. Olha a sabedoria, né, e a dualidade da vida. Exato. Enquanto você estava vendo por um prisma, né, ele com toda a experiência, né, com toda a vivência, estava te mostrando o outro lado da moeda, né, em que você inicialmente não havia pensado a respeito, né? E aí, barato isso do encontro, né, com o outro, né? E aí é onde eu falo da questão da ancestralidade, e que uma das coisas mais importantes dentro da negritude, dentro da dessa vivência e dessa busca afrocentrada, é o respeito ao mais velho. Sim. Porque são verdadeiras bibliotecas vivas. Sim.
a questão do que a gente estava conversando ainda há pouco sobre as escrevivências. Exatamente. E aí eu começo a fazer as máscaras. E aí foi o boom. Porque máscara de tecido africano no Rio de Janeiro não tinha. Sim. E sem contar a mensagem, né, que cada máscara traz, as cores, né, exato. a vida, o alto astral, o up, um momento de tanta crise, tanta dor, tanta perda. Então, de repente, você recria, né, de novo, de alguma maneira, uma alegria, alguma coisa que levante esse astral, né? E isso com certeza traz para as pessoas a explosão de cores dos tecidos africanos, traz para as pessoas justamente essa, como você mesmo disse, a questão da vida e a questão do seu encontro. Da autoestima, né? Da valorização pessoal. Porque naquele momento em que as pessoas começam a... né, a gente está falando de mais ou menos 2-3 anos atrás, naquele momento onde as pessoas estavam começando a se reencontrar na sua individualidade, elas perdem a individualidade porque estão todas mascaradas. E aí o tecido africano traz de volta essa visão da individualidade. A gente fala de individualidade, mas não de individualismo. Sim, sim. Porque quando você usa máscara, você não está sendo individualista. Perfeito. E aí o boom da marca, sim, ela começa a crescer e daquela máquina zigue-zague aparece uma overlock, depois aparece uma overlock semi-industrial, depois uma reta industrial e a gente tá que crescendo. Upgrade fantástico, um upgrade fantástico. E você falou da marca, não é? E por favor, diga pra gente como é o nome da marca. Yamacemba. Yamacemba. Significado, como é que... Eu tô arrepiado, tá? Sinceramente arrepiado. Como é que... O significado e como é que veio isso pra você? Então, conta aí. Vamos lá. Vamos primeiro falar de como veio e depois do significado. Sim. Ok? Então, veio da seguinte maneira. Estou eu em casa, sentado na máquina. E você trabalhava sozinho na confecção das máscaras? Ou já tinha uma equipe? Não, eu trabalho sozinho até hoje. Ok. Ainda não estamos em condições de ter uma equipe e ampliar esse... Exato. E aí... Até porque a marca ainda precisa amadurecer. E aí... A gente está na máquina de costura e... Vamos lá, voltando à questão. Estamos na máquina de costura. Estou ouvindo música. Gosto muito de MPB. Estou ouvindo Virgínia Rodrigues. Amo. Tenho vários CDs, já fui a vários shows. E Virgínia, é uma voz, é um negócio, né? Um encanto. Eu acho um absurdo ela não... ser mais valorizada lá fora do que aqui. Isso. As distorções. E aí, Virgínia estava escutando playlist dela. Ela sai do Vai Cuidar de Sua Vida para uma Samba Iaiá. Você sabe que eu já ouvi essa canção tantas vezes e não tinha associado, olha só. Existe só uma troca de palavras de lugar. Sim, mas olha só. Não havia associado, cara. E surge porque eu escolho essa música como tema. Sim. Porque em determinado trecho eu sempre usava nas postagens uma frase de Conceição. Eles juraram de nos matar e nós decidimos não morrer. E aí, dentro de Macemba Iaiá, que é uma música de Roberto, não vou lembrar, são dois compositores baianos do Recôncavo, e eu sei que um é Roberto. Roque Ferreira? Acho que é Roque Ferreira. E aí ele vai e fala: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Sim. Tem uma gravação maravilhosa com Maria Bethânia, né? Cantando exatamente isso, né? E eu acho importantíssimo, porque volta a frase de Conceição, porque morrer não significa só uma morte física. Sim. Porque quando você morre culturalmente, você também morre. Você também deixa de existir. Aliás, a primeira morte é a cultural.
interessa muitas vezes exatamente destruir a cultura, né? Porque se você... Os povos, especialmente os antigos, que oprimiam, que escravizavam, de um modo geral, procuravam destruir, não é, a cultura, o que remetia ao povo que havia sido derrotado, né? Porque o que acontece? Quando você destrói a cultura e você destrói a religiosidade, aquele povo derrotado é mais fácil de ser manipulado. Exatamente. Você não tem referência, Exato. né? Você não tem uma autoestima, você não tem um encontro consigo mesmo, né? E aí A palavra Iá significa mãe ou senhora, mãe, dentro da língua iorubá. E Macemba é como se fosse um verbo, significa umbigada, que vem de Semba, que dá origem a samba. Perfeito. E aí a ideia da marca seria, o nome numa tradução fidedigna seria a senhora da umbigada ou a mãe da umbigada. Mas, numa tradução lúdica, eu prefiro dizer que a senhora da umbigada, a mãe da umbigada, é o nosso continente africano, que é a nossa origem, o nosso ventre. Então, que essa umbigada seja o nosso ventre, seja o nosso encontro ao nosso passado. Sim, com essa ancestralidade. Essa ancestralidade. Que barato. Com esse respeito ao mais velho, né? Com a Exato. sabedoria do senhor Roberto, né? Que já naquele momento ali te apontava, né, um caminho quando você no meio daquele turbilhão não sabia, exatamente. E de um modo geral era o padrão, né? Era o normal. Para onde vamos agora, né? E você falou das bolsas, das máscaras, né? Desde que você chegou, eu até comentei antes de nós conversarmos aqui, né? Você traz ainda bem escrito no próprio corpo a tua marca, né? O teu figurino, os acessórios que você usa, você já traz isso. Nós somos porta-vozes, né? Dessa nossa essência, dessa nossa ancestralidade. O Luiz Henrique, quando chega no local, você já diz que veio, né? E isso é muito bom, né? Existem duas questões. Primeiro, ninguém melhor do que você para ser o seu garoto propaganda. Sim, o seu próprio divulgador, o seu né? próprio divulgador. E outra, o Luiz sempre gostou muito de colorido. Sim. Desde garoto, já garoto. Esse fascínio por cores, por combinação de cores, né? Porque você traz tons mais claros, tons mais escuros na tua roupa, colar, no brinco, enfim, né? Bacana. Hoje, isso. Com o passar dos anos, eu fui lapidando esse excesso de cor. Porque o Luiz era o cara do excesso. Sim, usava... Eu conseguia aparecer... O arco-íris, para mim, era quase monocromático. Que barato. Mas eu acho que é o processo da vida, né? Exato. Porque na medida que você vai amadurecendo, sendo mais seletivo nas tuas escolhas, né? Com as vivências que você teve em vários campos, profissional, afetivo, religioso, tudo isso vai nos moldando, né, Luiz? Tudo isso vai nos encaminhando, né? É o oleiro e o barro, né? Essa coisa da vida que vai sendo moldada, né? É a hora que você entende, você aprende com o passar dos anos a hora de calar e a hora de falar. E a hora de falar. Lembrando da questão teatral, a hora de entrar em cena, a hora de sair de cena. Exato. Né? É isso aí. E aí, eu sempre gostei muito de cor. Sim. E principalmente ligado à questão da religiosidade, que eu sou um homem iniciado dentro de uma religião de matriz africana desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 49. 36 anos aí, né? Dentro, né? Exatamente. 3 décadas e meia, já caminhando para 4 décadas dentro, né? Maravilha. É um conhecimento e tanto, né? Uma vivência em tanto, né? E dentro dessa vivência, as cores dentro da religião de matriz africana sempre são uma coisa muito forte. E aí o meu quê do gostar do colorido, do gostar da vida, até mesmo antes de você entender isso do ponto de vista profissional, né? Sim. Né? Quer dizer, já estava inscrito, em você. Intrinsecamente. Exatamente, né? Esse vetor já apontava, né, para a criação da tua marca, para o significado do que ela é, para essa volta, esse retorno às origens, né? De onde partimos, né? E hoje eu faço pais, questão... avós, bisavós, enfim. Hoje eu faço questão de buscar PDFs na internet e
estar me aprofundando cada vez mais, e eu falo questão de PDF porque eu leio tese de doutorado, Sim. de mestrado, eu procuro teses. Uhum. Que são bem profundas, para serem, né? Coisas Exatamente, embasadas, e eu ter base e segurança no que eu falo. Você ainda realiza, no início do nosso papo você falou da palestra que você fez lá na faculdade, né? Sim. Você ainda realiza palestras assim, paralelo ao teu trabalho como estilista, como criador, né? Você ainda traz essa orientação também a quem está iniciando, a quem não conhece, enfim, tem isso? Trago de várias maneiras, dentro Sim. da marca. Quando um cliente compra, ele normalmente leva eu brinco que eu uso, os novinhos não vão lembrar, mas a galera com 30 a mais. 30 a mais. 30 a mais, década de 80, 30 a mais. Chocolate surpresa. Sim. Lembra do chocolate surpresa? Sim. O que acontecia quando você abriu o chocolate surpresa? Sem dúvida nenhuma, você tinha a foto de um animal e algo referente àquele animal. Sim. Então, quando alguém compra Era educativo, né? Quer dizer, você unia a coisa do sabor, da gostosura, da expectativa ao ensinamento, né? Então, quando alguém compra algo da Yamasemba, junto vai algo impresso do tipo a referência de uma drinca, a referência de uma estampa, a referência de uma língua do continente africano, porque, gente, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, África é um continente, não é um país. País é África do Sul. Maravilha. A África é um continente, e aí a gente vai falar de África subsaariana, a gente vai falar de África austral, que aí a gente tem a parte de cima, que é Egito, Marrocos, porque as pessoas acham que a África é um único continente com um único povo e um único dialeto, e não é assim. A gente não tá, até porque dialeto é dividido entre os povos de um país, né? Porque tem as línguas oficiais antes da língua do colonizador. Perfeito, muito bom. Né? Muito bom de poder trocar e aprender. Né? E aí eu faço essa busca o tempo inteiro. E você esclarece, então, né, a pessoa, quer dizer, ela sabe a raiz, o embasamento, como você Exatamente. falou, daquela cor, daquele, né, naquela escolha, que muitas vezes até inicialmente a pessoa, é bonito, mas é bonito por quê? Por que é bonito, né? O que isso representa? O que traz para a vida das pessoas? Um dos primeiros tecidos africanos a chegar no Brasil é um tecido por nome samacaca. Samacaca. É um tecido originário de Angola. Sim. Ele surge na cor vermelha. Hoje você tem variedade, você tem um leque de cores. Sim. Mas ele surge originalmente na cor vermelha, preta, branca e amarela, que são as cores básicas da bandeira de Angola. Sim, mas essas cores, digamos assim, essas cores matrizes têm significado e tem tonalidades também dentro disso, não? Exato. O mais claro, o mais escuro. Até né? porque é muito engraçado que a palheta de cor que você acha nos estampados africanos, e aí eu falo de uma forma geral, dificilmente você acha tons próximos, mas os mesmos tons você não acha nos tecidos ocidentais. Que coisa, né? A força disso, né? Disso. E aí, esse tecido samacaca, o vermelho representa o sangue derramado nas guerras de Angola, o preto, o povo, o amarelo, as riquezas que foram furtadas, e o branco, o luto. Que há de se lembrar que em África, branco é luto. Que é o inverso do que a tradição que a gente tem aqui. Legal. E a marca são roupas para uso masculino, feminino, acessórios também, Sim. como os que você traz, né? Então, tem uma diversidade boa, né? Exatamente. Hoje, só o colar não é da nossa marca. O colar é da marca de uma amiga minha, se eu não me engano é Boutique de Crioula, mas depois eu te mando isso direitinho para você poder fazer o merchan dela. Agora, brinco e camisa é meu. E o que acontece? A marca é uma marca aberta.
de forma urbana para homens e mulheres. Aí me perguntam se eu faço roupa masculina e feminina. Eu digo que eu faço roupa. O gênero, quem está dentro define, se quiser. Se não quiser, também não tem problema. Perfeito, perfeito. Desfiles próximos, eventos. Conta pra gente o que você tem, né, já programado aí, porque antes do nosso papo você citou aí um desfile que está pertinho. Isso. E também deixa já, por favor, as suas mídias sociais. Quem quiser falar com Luiz Henriques, conhecer a marca, conhecer esses fundamentos, essa importante contribuição que sem dúvida nenhuma você traz em um momento em que, graças a Deus, sobre vários aspectos está tendo um protagonismo negro, as pessoas falam mais sobre isso, discutem mais esse tema, temos mais matérias, mais entrevistas, mais capas de revistas, mais isso, mais aquilo, onde de fato, né, há muito a fazer, mas eu acho que a gente está com um momento bastante interessante, né, da presença do negro, da negra na história do Brasil e nos acontecimentos, né, atuais, né, contemporâneos. O que acontece, Márcio, é que o que eu falo é o seguinte: nós temos negros e negras em espaços públicos, sim, em lugares de protagonismo nem sempre, mas pelo menos ocupando de evidência, né? De evidência seria melhor dizendo. Uhum. Mas muitas vezes essas pessoas ainda não conseguem usar roupas africanas dentro desses espaços. Sim. Roupas que remetam à sua ancestralidade e à sua essência. Então a ideia da marca, perfeito, quando eu fiz a marca, foi criar uma marca afro-urbana justamente para que pessoas pudessem usar e para que se tirasse o equívoco de que tecidos africanos só devem ser usados pelas pessoas e pela religião de matriz africana. É uma coisa, vamos combinar que são duas coisas diferentes. Sim, perfeito, perfeito. Né? E foi por isso, por essa falta, por essa ausência desse protagonismo nesses espaços, que eu decido criar a marca. Uhum. Desfile, a gente está com um para o dia 22. Eu estou esperando... 22 de junho. 22 de junho. Eu estou esperando uma resposta. Existe a grande probabilidade da gente estar vestindo no dia 21, na FEBARGE, as meninas que vão concorrer à Beleza Negra na noite da FEBARGE. Maravilha, maravilha. E, para quem reclama que eu não tenho loja física, no Shopping Bangu, do dia 20 ao dia 30 desse mês, e no Shopping Carioca, no dia 17 ao dia 30 desse mês, podendo se estender, vocês vão encontrar a Yamacemba lá dentro do shopping. Maravilha. E 2 pontos aí bastante importantes, né? Exato, a gente está falando da Zona Oeste. Isso. E Zona Norte e do Zona Rio, Norte né? do Rio. E shoppings muito bem frequentados do ponto de vista de ter uma afluência de público muito grande, né? Então isso é muito bom, né? E se a gente pensar por um outro prisma, é muito importante porque a gente está falando da Zona Oeste, principalmente na questão do que eu costumo dizer da Baixa Zona Oeste, que é o lado vindo de Magalhães Bastos até Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, exato, Santíssimo, né? Seguindo o ramal, cobrindo toda essa região, né? do Santa Cruz, que é uma região onde existe uma população negra gigantesca e é carente desse tipo de coisa. Maravilha. Mídias sociais. Quem quiser falar com você, conhecer mais da marca, trocar ideias, como é que faz? Dentro do Instagram, @IA_, _Macemba. Macemba com 2 S. Você encontra a marca. Maravilha. Por enquanto, só no Instagram. Acredito que esse mês ainda vai sair a nossa loja online. Porque com esta vinda do shopping, foi adiado o ensaio fotográfico para as peças. Para a loja online, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o fato de você ter colocado aqui para a gente, né, a presença da loja física nesses 2 locais, né, no Shopping Bangu e no Shopping Carioca, ainda neste mês de junho de 2024, é muito importante para ter esse encontro, né, físico, presencial,
né? Esse toque, essa troca que é muito importante. E a troca de energia. Sim. Não adianta. Eu ainda sou analógico, eu gosto da troca com o público, eu gosto de conversar, porque quando eu estou vendendo uma peça, eu não estou vendendo só uma peça, eu estou entregando ao meu cliente a minha cultura, a minha ancestralidade, porque eu vou contar a história daquele tecido, eu vou falar do país que ele veio, qual a origem daquela estampa, porque embora eu trabalhe muito com tecidos nigerianos, o meu fornecedor, quando me passa as estampas, ele fala, isso aqui é a estampa de tal país por causa disso. Então essa estampa é de tal país por causa disso. Então eu pego do Thomas, que é o meu fornecedor, com as informações e trago para os meus clientes, através do Thomas ou da Mama que me... Sim. Inclusive existe uma coisa muito curiosa, que a nossa coleção que a gente está trabalhando agora chama-se a Jodun. E em conversa com a mulher do Thomas, ele é nigeriano, ela é brasileira, a gente conversando, eu virei para ela e falei assim, Mama, eu quero uma palavra que signifique festa, porque a gente está... Esse momento é um momento de festa. E aí ela me deu a grafia correta, ela me deu tudo, e virou para mim e falou, a palavra é a Jodun, que significa reunião de pessoas para celebrar. Maravilha. Pois é. Que bom que nós estamos aqui nesse podcast e está sendo uma festa. Conhecer você pessoalmente, assim, nesse papo, porque já nos vimos no desfile, né? Do Calouste Gulbenkian, em outras ocasiões, né? Também com a marca, com os modelos. Nos vimos na estação metrô Carioca, no evento algum tempo atrás e tudo mais, né? Do arco-íris também é preto, né? E tudo mais. É momento de celebração. Obrigado por ter vindo. Obrigado, querido, mesmo. Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Procurem aí Iamacemba, Luiz Henriques, Shopping Bangu, Shopping Carioca, agora em junho de 2024. Valeu!